rapaziada, tô cuidando tudo bem com vocês. Eu sou o Dudu Barros. Eu sou o Prado Lux. E estamos aqui hoje para conversar sobre algo que a gente demorou pra falar. Na verdade, acho que a gente até começou a falar uma vez ali, em 2017 mais ou menos, que a gente fez um vídeo e sumiu de novo, da ideologia de gênero. Falamos, A gente falou, não, agora a gente vai pegar temas pesados e nossa, a gente vai falar... Quero ver. Sumiu. Mas hoje Vamos a gente vai derrubar a Globo, cara. Itaú, na época. Boticário. Mas hoje a gente vai falar sério, a gente vai falar sobre o que a Bíblia fala, na verdade o que Jesus fala, o que Jesus fala e comenta a respeito do homossexualismo. Nada. Porém, Tudo. Eu achei que você ia falar muito. Muito pouco a gente tem sobre Jesus em si na Bíblia. Se a gente pensar na Bíblia como um todo, é um pedaço pequenininho ali que fala sobre Jesus, sobre quem ele viveu. A gente não sabe muita coisa sobre como foi quando ele era criança, sobre quando ele era adolescente, sobre onde ele ia, o que ele falava, o que ele pensava. A gente tem coisas? Obviamente que tem. Tem o suficiente? Tem muito mais que o suficiente e perfeito que a gente precisava. Mas a gente não tem tudo. E dentro do pouco que a gente não tem Jesus falando da boca assim, não pode, não deve, não acho legal, não curto, mas respeito. Jesus inclusive nunca encontrou, pelo menos nos textos que a gente tem pra gente como canônicos, ele nunca encontrou um homossexual. Não tem isso na Bíblia, não tem. E aí muita gente usa o fato de Jesus nunca ter comentado a respeito e nunca ter se encontrado com uma situação do tipo, defendeu o indefensável. Não pode se esquecer você que Jesus é o quê? É o verbo. O verbo, a palavra, é a palavra em forma de pessoa. É a palavra. E o que é a palavra? A Bíblia, Deus é tudo em forma de uma pessoa. Então ele é tudo que a Bíblia fala. E tudo que a Bíblia fala assim, é pra lá, vai pra Jesus. E ele tá no meio de tudo e a Bíblia está rodando em tudo. Então ele é a própria palavra. E a gente sabe que a palavra ela é completamente inspirada por Deus. Ela é perfeita. Não tem nenhuma contradição. Então talvez ele não fala. Eu não acho, eu não sei, mas a palavra como um todo tem coisas, e você sabe, talvez, alguns versículos que falam sobre esse assunto. Aí a gente chega num ponto que é o seguinte, é o pressuposto da verdade. Você acredita que a palavra de Deus é a verdade absoluta, ela é o padrão, o nosso padrão para olhar e falar, isso aqui é certo, isso aqui é errado, é dali que você tira a sua percepção de certo e errado? Se você acredita nisso, maravilha, bora continuar a conversar. Se você não acredita, acho que nada do que a gente vai falar aqui vai fazer sentido pra você. Você vai falar, não, isso é completamente errado, né? Mas se você é crente e crê que a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é absoluta. E ela deixa muito claro em várias partes da Bíblia que é pecado. É simples, é pecado. É algo que afasta o ser humano de Deus. Mais que a gente veja pessoas falando, não, mas eu amo, é amor, eu vou pro... Não vai. Infelizmente, se a gente acreditar de verdade na Bíblia como um todo, a gente vai ver que uma pessoa que pratica a homossexualidade, ela não vai poder chegar ao céu. E não porque a gente tá falando que ela não vai poder ir nunca pro céu. É porque ela tá escrito. Você pega lá Sodoma e Gomorra. Meu, foi por causa disso, pelo amor de Deus. Nietzsche, lê a história. Os caras queriam os anjos. É um absurdo. Se você pegar lá 1 Coríntios 6, ele dá uma lista de pessoas e atitudes pecaminosas. E ali no meio tá o homossexualismo e tá também os afeminados. Ele fala até homossexuais ativos ou passivos. Romanos 1, quem nunca leu Romanos 1, que ele fala que justamente porque eles queriam ali trocar a verdade pela mentira, Deus fala, então beleza, eu vou entregar vocês aos seus próprios desejos aí. E aí homens se inflamaram por homens, mulheres por mulheres. Caos, uma mentalidade completamente deplorável e pecaminosa. Fora tudo isso, hoje a gente tem muito aquele negócio do politicamente correto, que a gente já até falou em outro vídeo aqui, que hoje a gente acaba não querendo tocar em assuntos assim, porque vão gerar desgaste, vão gerar medo, né? Vão gerar aquele medinho de falar, mas e se eu falar errado, e se eu ofender aquela pessoa? Mas a Bíblia fala, a gente está aqui para não viver em paz com isso que acontece. Põe as obras das trevas à luz. Se a gente está vendo e está falando como se fizesse parte das obras das trevas, é a nossa função expor isso à luz. Óbvio que existe o certo do expor à luz. Se você quiser um vídeo, por favor comente que vai ser legal fazer um vídeo sobre isso. Como expor as obras das trevas à luz, só que da forma bíblica, né? A gente não vai com nenhum... A gente vai com amor. As pessoas confundem muito isso. Você ser contra algo e você ser contra a pessoa que tem algo, né? Nada do que a Bíblia fala é contra a pessoa. Pelo contrário, a Bíblia fala que Deus quer que todos sejam salvos. Só que a pessoa precisa ter humildade para reconhecer um pecado. A gente também fala isso no vídeo do Politicamente Correto. A Bíblia ela tá aqui para justamente mostrar pra gente, ó, isso que você está fazendo é errado. Por puro amor, Deus fala, isso é pecado. Para você viver a vida eterna comigo, você precisa abandonar o pecado. Eu tô aqui para te ajudar. Então é o amor. Efésios 6 deixa claro, a nossa guerra
Não é contra pessoas, não é contra carne, contra sangue. É no mundo espiritual. É sobre essas coisas que agem no mundo espiritual, a gente precisa combater essas coisas. E a gente está falando sobre o que Jesus falou sobre este assunto tão polêmico e tão diverso, que gera tanto assunto Que por aí. devia ser simples, né? Que devia ser simples. Talvez ele não fale, mas a gente conhece Jesus, a gente sabe o que ele acreditava e quais são os princípios, a gente sabe a Bíblia. E ele fala, eu não vim aqui para anular nada que foi falado lá atrás. Eu vim para reforçar e para trazer clareza e sentido para vocês. E logo depois de Jesus, a gente tem Paulo, que fala sobre o assunto, condena isso e fala como isso era errado e não era o correto ali. E ele fala, eu sou imitador, me imita porque eu estou imitando a Cristo. Se a gente vê um cara que chegou nesse ponto cheio de moral para falar, eu estou imitando a Jesus, me imita que tá certo. E uma coisa muito importante é que muita gente tem o costume de quando você aponta um pecado, você está apontando um pecado ali, exortando em amor para a pessoa melhorar em Cristo. E aí as pessoas costumam colocar outros pecados na frente. Ah, é? Os homossexuais vão pro inferno? E os pastores que roubam as igrejas? É. E os músicos que não ensaiam pro ministério de louvor? Vão também, vai tudo no lugar. Exato, não tem essa de não, esse pecado aqui existe, mas esse aqui também não existe. Não deixa de olhar. Deus, ele sabe, tá? Deus, ele é justo e ele consegue olhar para tudo isso. Então não se preocupe em condenar mais uma pessoa. Se preocupe em salvar a sua própria vida. Porque a Bíblia deixa claro, não adianta nada você salvar o mundo inteiro e perder a própria alma. Aí você pode falar, e vocês aí, o que vocês estão fazendo nesse vídeo? A gente está aqui porque encontramos tempo, encontramos uma mensagem do Espírito Santo para nós, dizendo que a gente devia falar de tudo aquilo que ele coloca no nosso coração. E colocou pra gente falar sobre isso. Então a gente está aqui para ministrar, né? De forma alguma para condenar alguém. Nosso trabalho é esse. Você assiste o vídeo, recebe a mensagem, faz o que você quiser com ela, a Bíblia tá aí. Se ela é verdade pra você, faça o que a verdade te ensina. Se ela não é verdade pra você vai viver na sua vida e ver o que vai dar no final. Obviamente não dá pra gente abordar tudo que daria pra ser comentado e discutido nesse vídeo. Talvez ficou alguma dúvida, alguma brecha, por favor, comente aqui o que a gente... Porque não dá pra gente falar tudo de uma vez só, às vezes. Tem a parte política, tem a parte científica, tem a parte espiritual também, que a gente falou um pouco mais, ministerial. Tem muita coisa dentro desse assunto que a gente pode conversar ainda. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ser uma dúvida nossa também, a gente vai ter o maior prazer de buscar e saber algo para conversar com vocês. Não deixe de deixar o seu like, deixe o seu like. Então, se inscreva no canal se você não é inscrito, não esqueça de compartilhar também para ajudar a gente a alcançar mais pessoas recebendo informação. E é nóis, família. Fiquem com Deus e toma cuidado.